Muito bem. Como é que a gente divide números decimais mesmo? Vamos fazer aqui algumas contas para tentar explicar um pouquinho mais isso daí. Bem, você deve ter visto várias formas de fazer, por exemplo, 2,35 dividido por 0,2. Uma delas, certamente, é você olhar para o 0,35, olhar para o 0,2 e multiplicar os dois pelo mesmo número, de modo a que a gente obtenha uma divisão de números inteiros. Na prática, a gente tem que olhar aqui quantas casas tem aqui, 2. Quantas casas após a vírgula, à direita da vírgula aqui? Uma apenas. Então, quem tem mais casas, que é o 2,35, é que vai indicar para a gente a necessidade de multiplicar os dois por 100. Porque, ao multiplicar por 100, a gente sabe que a gente desloca os algarismos duas casas e o 2,35 deixa, entre aspas, de ter a vírgula. Ele vai passar a resultado 235. Ou seja, 2,35 vezes 100 dá 235, e o 0,2 vezes 100, vamos deslocar duas casas, uma casa ficaria 2 inteiros, e mais uma casa precisa do 0, fica 20 inteiros. Bom, e aí a gente divide 235 por 20, e chega no resultado que vai dar ali. Muito bem, vamos aproveitar para relembrar um pouquinho isso daí. Eu preciso pegar aqui o 23, dá uma vez o 20 e sobram 3. Para continuar, eu abaixo o 5, formo o 35, que vai me dar uma vez de novo e sobrar 15. Para poder continuar a conta, eu vou precisar então passar para a parte decimal, colocando a vírgula aparece o 0 dos décimos. O 150 me dá aqui 7 vezes, 7 dá 140, então sobram 10. E aí eu vou continuar colocando, indo para casa dos centésimos, eu coloco o outro 0 ali, certo? Formando 100. E eu sei que o 20 cabe exatamente 5 vezes no 100, resto 0, acabou a divisão. Então deu 11,75. Agora eu posso então dizer que finalmente o resultado de 2,35 dividido por 0,2 é 11,75. Muito bem. Agora, a ideia é esclarecer ou reforçar por que esse procedimento resolve. Por que eu multiplico os dois por 100, ou por 10, ou por 1000, etc., mas sempre pelo mesmo número, e o resultado que der já é o próprio resultado que eu estou procurando. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa aqui e olhar um pouco para números inteiros. Veja só, se eu pegar, por exemplo, uma conta bem simples, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, fácil de lembrar, dá 2. Se eu multiplicar o 10, que é o dividendo, e o 5, que é o divisor, pelo mesmo número, por exemplo, vou multiplicar os dois por 3. Multiplicando o 10 e o 5 por 3, eu teria então uma nova conta, que seria 10 vezes 3, 30, dividido por 5 vezes 3, 15. Você de cabeça sabe que 30 dividido por 15 também dá 2. Então olha só, a gente tem aqui o mesmo resultado quando eu multiplico o dividendo e o divisor pelo mesmo número, certo? Então se eu multipliquei aqui por 3, o resultado continua o mesmo. Eu poderia ter multiplicado por outro número. Vamos até aproveitar e fazer a partir daqui, ó. Se eu pegasse o 30 e o 15 e multiplicasse os dois, por exemplo, por 4. Vamos multiplicar os dois por 4. 30 vezes 4 e 15 vezes 4. O 30 vezes 4 dá 120. O 15 vezes 4, pode fazer a continha, e dá 60. Não precisa de muito esforço para lembrar que 120 dividido por 60 também dá 2. Mais uma vez, o mesmo resultado. Bom,
essa explicação já garante o que a gente tem aqui atrás. Se eu multiplicar dividendo e divisor pelo mesmo número, o resultado não muda. Então aqui a ideia que é multiplicar sempre por 10, por 100, por 1000, aquilo que for necessário, para garantir que eu consiga uma divisão de números inteiros, entre aspas, sem a vírgula. E eu divido normalmente, e o resultado que der é o mesmo resultado da divisão entre números decimais, certo? Mas tem mais uma coisa ainda que a gente pode olhar com algum cuidado para lembrar, que é mais simples talvez, a ideia de frações equivalentes. Vamos pensar aqui nessa fração 10 sobre 5. Nessa forma fracionária, o que a gente pode entender é que a gente tem algo análogo com essa divisão. Você se lembra que se eu quiser transformar o 10 quintos em um número decimal, eu vou dividir o 10 pelo 5. Isso dá 2 inteiros nesse exemplo. Muito bem, você sabe por outro lado, voltando aqui para o 10 quintos, que eu posso, por exemplo, multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número e eu tenho uma fração equivalente. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 3 e aqui eu também multiplicar por 3, eu vou chegar numa fração equivalente, que é o 30, 10 vezes 3, 30, 15 avos. 5 vezes 3, 15 avos. 30 dividido por 15 também vai dar o mesmo resultado, que é 2. Ora, você se lembrando disso aqui, dá para fazer uma relação imediata com o que você está vendo aqui do lado. Ok? Então, essa ideia de frações equivalentes também ajuda a justificar por que a gente faz isso na hora de dividir números decimais. A ideia é que você use direto esse procedimento aqui, para você não precisar ficar demorando muito toda vez que você for dividir números decimais. Ok? Você pode lembrar também que a divisão de números decimais pode ser feita transformando os dois números decimais em fração e dividindo frações. Só que se você ficar preso a isso, outros cálculos que vão aparecer mais adiante vão ficar muito demorados. Ok? Isso aí. Bom estudo.